Primeiro aos Coríntios 2, um assunto sobre a questão do Espírito Santo que a gente tem lido. Primeiro Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A gente estava falando, foi lido sobre as manifestações do Espírito que ele usa a cada um para o que for útil. E aqui está falando da revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela as coisas de Deus. O Darby escreve no livro dele de Romanos que o saber tem duas origens diferentes, né, que é oida e ginosco. São duas palavras, não sei se é no grego, se é no hebraico, no grego. E elas falam do saber, as duas são saber, mas são duas maneiras de saber diferentes. Uma é o saber que nós aprendemos das coisas normais da nossa vida, né, do estudo, de tudo, que a origem é dentro de nós. E tem um outro saber, que é o saber das coisas de Deus, que Deus revela, mas não vem de nós. São as coisas que vêm não pela nossa experiência, pelo nosso exercício intelectual, mas é um saber que vem de Deus. E é interessante assim que a gente tenha isso claro, de que o conhecimento de Deus é algo claro. Ele não é uma influência, um pensamento, uma suposição. Aqui fala, mas no versículo 10, né? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ela é revelada, então ela é conhecida para nós. Tem um versículo, acho que é Romanos 14, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa passagem fala que é o culto racional. Não é um culto fruto da nossa razão. Não é isso que aqui está dizendo. Ele está falando que é um culto racional porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. O Espírito, Deus nos revelou pelo Espírito. E nós sabemos o que nós estamos fazendo. Pela fé, hoje nós partimos o pão, lembrando da morte do Senhor, nós sabemos que Ele morreu, nós sabemos que o sangue dEle nos limpou de todo pecado, que agradou a Deus. É um culto racional no sentido que nós entendemos aquilo que nós estamos fazendo. Então, nesse sentido, é importante que a gente tenha esse exercício diante do Senhor, de que as coisas de Deus, elas são claras, elas são reveladas. Muitas vezes, ainda não foi revelado a nós. E se ela não nos foi revelada,
nós não podemos falar. Porque como é que nós vamos falar de uma coisa que não foi revelada para nós? Ela pode até ser revelada para um irmão, o irmão nos ensinar e nos ser revelada. Mas é algo que nós precisamos cuidar para que as coisas de Deus não sejam por nós tratadas por pensamentos, por ideias, por sentimentos, por aquilo que a gente acha, ou pelo que é conveniente às vezes para nós. Como fala, quando nós lemos a palavra está nos julgando. Ela tem o poder de nos julgar. E não nós julgarmos a palavra. Então, nesse sentido, que é interessante nessa questão de ser um culto racional, que é algo inteligível para nós, e que isso possa ser claro para a gente, para não nos desviarmos por outros caminhos. Isso estaria relacionado com aquilo que nós falamos sobre o homem, quando reunido, trazido à reunião, está reunido, ele usar os seus dons naturais para servir a Deus. Não há coisa pior do que o homem, através de raciocínio, querer explicar a Deus ou a fé. Raciocínio é uma coisa natural que o homem tem. E a gente sabe fazer contas de matemática, a gente sabe deduzir coisas, né? Porém, nas coisas de Deus, nós não entendemos Deus e não chegamos ao conhecimento de Deus pelo nosso raciocínio. E nem por filosofia, e nem por meios de exercícios inteligentes, no sentido de exercícios que sejam só da cabeça do homem. Uma das maiores oposições que teve o cristianismo no princípio foi uma coisa chamada agnosticismo, que eles negavam o conhecimento de Deus como Deus transmitindo para o homem. Eles achavam que tudo vinha do homem, por isso que eles eram chamados de agnósticos. Ele mencionou as duas palavras em grego, gnoio, que é conhecimento, e gnos, que é o conhecimento que vem de Deus. E eles negavam, no agnosticismo, eles negavam que o homem conheceria Deus por intermédio, Deus se revelando para ele. Ele achava que era sempre filosófico. E aí eles misturavam a filosofia de Sócrates, de Platão e tudo mais, e ia juntando, e é o que nós vemos hoje. O catolicismo é basicamente todas aquelas ideias, se vocês pegarem os antigos escritores, Agostinho e Crisóstomo e todos aqueles que são chamados pela Igreja Católica os pais, que são do começo da coisa, todos eles misturaram filosofia com as coisas de Deus. E a filosofia, se alguém já teve alguma vez a chance de estudar alguma coisa de filosofia, sabe do que eu estou falando. A filosofia é um negócio assim, Deus é luz, a luz vem do sol, portanto, Deus é o sol. É uma dedução. Mas não é assim que Deus se revela ao homem. Nós não temos revelação de Deus através de raciocínio, de interpretação dos fatos à nossa frente, baseado no que eu vejo nas coisas, então eu deduzo, portanto, que Deus existe, porque se não tivesse Deus, se Deus não existisse, não era possível que a água corresse desse jeito, ou que... Não é assim. Há necessidade, inicialmente, de que haja em nós implantado uma vida que nos capacite a entender as coisas de Deus. E é isso que está sendo tratado nesse capítulo que nós lemos inicial de Coríntios, voltando lá em 1 Coríntios, 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso é uma coisa completamente diferente do que a filosofia faz. Aqui, o filósofo, ele poderia chegar até a conclusão de que Deus existe, como muitos chegaram, mas é um trabalho apenas intelectual. Porque as coisas de Deus são espirituais, e ninguém pode entender as coisas espirituais pelo espírito do homem. Nós não podemos comparar as coisas celestiais com as coisas terrenas, ou chegar à conclusão das coisas celestiais por meio das coisas terrenas que nós vemos. Porque as coisas terrenas estão contaminadas com o pecado. O mal entrou no mundo e com o mal, por causa do pecado e da desobediência do homem, entrou a morte, e a morte passou para todos e todos pecaram. E hoje, toda a natureza sofre as consequências desse pecado ter entrado no mundo. Portanto, nós não podemos nunca achar que a natureza vai nos ensinar quem Deus é. Nós podemos ver a mão de Deus em tudo isso, mas nós nunca podemos tirar do foco de que, apesar de ser criação de Deus, é uma criação que caiu. Nós vamos conhecer Deus somente por intermédio do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que nos é comunicado quem Deus é, o que Ele fez por nós, e nós só cremos no Evangelho porque nascemos de novo antes. E isso é muito importante nós sabermos, porque existe a doutrina do novo nascimento, que confunde ela com a salvação, mas na realidade, o que a palavra de Deus é bem clara é que o homem primeiro ele é despertado para as coisas de Deus através do novo nascimento. Deus comunica a um homem morto em seus delitos e pecados, ele comunica a vida, para que ele ouça. Ele ouvindo o evangelho da sua salvação e crendo nele, ele é selado com o Espírito Santo. E aí então, ele entende quem Deus é, porque ele tem nele o Espírito Santo que o dirige, e aí ele compara as coisas espirituais com espirituais. E ele consegue entender. Muitos falam assim, mas a Bíblia é muito difícil. Não é mesmo, ela não é fácil não. Mas para nós, que cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, ela é a revelação de Deus para nós. E ele, não vou dizer aqui que todo mundo que hoje crê, se converte, recebe o Espírito Santo, passa a ser uma eminência nas Escrituras. Ninguém. Porém, ele está capacitado, ele tem o poder para fazer isso. Mas ele vai ter que aprender a usar esse poder, porque ele tem ainda o velho homem que o segura, para que ele entenda mais quem Deus é e o que ele faz. E Deus nos quer aqui no mundo exatamente para aprender isso. Cada vez mais depender de quem ele é e aprender dele. Todos nós, eu posso dizer quase com certeza, quando nos convertemos e ouvimos as coisas, temos essas revelações das coisas de Deus, nossa vontade é sair e falar para todo mundo. Nós viramos uma matraca, né? Fala para todo mundo, espalha, e muitas vezes, quando nós fazemos isso, nós deparamos com pessoas que são agnósticos, né? Eles não aceitam que as coisas de Deus são ensinadas por Deus, então eles têm já pronto uma série de dúvidas que eles vão jogar para você, falando, mas você está falando isso aí, mas e tal coisa? E aquilo que está escrito em tal lugar? E o que Tiago fala que a salvação é por obras também, e que a fé sem obras é morta? E Adão casou com quem? Os filhos de Adão casaram com quem? E aí começam a jogar um monte de perguntas, e a gente está no começo, e aí nós vamos cair em si. Não, realmente, eu sou recém-nascido, gente. Eu estou querendo o quê? Comer feijoada? Não, tem que ser leite.
Não dá. Oferece para o nenenzinho que está chorando lá, outra coisa que não seja o leite materno, ela não vai comer. Daí uma comida pesada, ela vai passar mal. Nós somos assim também, nós temos que entender que nós vamos crescer no conhecimento do Senhor, porém, temos que ter em mente sempre, não é conhecimento intelectual. Não é conhecimento intelectual. É Deus se revelando a nós, passo a passo, nas coisas que nós temos a aprender. E nós aprendemos como? Em total sujeição ao Espírito nos ensinando. Nós temos que entender que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o poder que nos salva e que nos mantém hoje. Para apoiar o que eu estou falando, vamos em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim o amado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fosse feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Depois, mais à frente, vamos continuar, versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Poder esse que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então ele nos dá vida, ouvimos o evangelho na nossa salvação, cremos, somos selados. Isso é a salvação. Agora, Paulo ora aqui, ele não cessa de dar graças, e lembrando dos irmãos de Éfeso, nas suas orações, qual era a oração dele? Para que, o versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E também, no versículo 19, qual a excelente grandeza desse poder sobre nós. Uma vez salvos, Deus vai, passo a passo, de acordo com aquilo que Ele quer dar para cada um, Ele vai dando entendimento e conhecimento desse poder que age sobre nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Não é pequeno.
Vocês podem imaginar o que é ressuscitar um homem que morreu levando o juízo de todos os nossos pecados sobre ele. Ele venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. Esse poder que tirou a Cristo de dentre os mortos é o poder de Deus que hoje nos guarda e nos ensina. É isso que a palavra está falando. E esse ensinamento não é intelectual, é Deus mesmo comunicando a nós por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Então, quando lemos e não entendemos alguma coisa, temos que parar e pensar: o que Deus quer dizer com isso? E a resposta não precisa ser imediata. Eu tenho versículos que demorou assim 15 anos para eu entender. Mas quando eu entendi, não foi porque eu exercitei, ou eu fui extremamente inteligente, ou eu fui estudar grego, ou fui fazer filosofia, nada disso. Ou porque meu QI é fora do normal, nada disso. Porque Deus, no seu exato momento, quando era necessário que eu entendesse, me passou aquele versículo por meio de um irmão que falou numa reunião, por meio de uma leitura que eu estava fazendo, ou um livro que eu estava lendo sobre isso. Mas Deus revela. Contudo, eu não estou aqui dizendo para os irmãos que vocês não precisam fazer mais nada, não precisam mais ler a Bíblia, que ao seu momento Deus vai ensinar. Não é isso. Há necessidade de que eu aprenda as verdades e eu consiga, ou eu pelo menos exercite das verdades que eu já sei, de como organizá-las e ensiná-las também, passar para frente. Isso é necessário. Quando o irmão convidou para falar aqui, a primeira coisa que eu fazer, vamos ver o que eu vou falar, orando, né, em comunhão com o Senhor, mas vamos ver o que eu posso falar e trazer alguma coisa que seja aquilo que Ele quer nos ensinar. Há necessidade de exercício, aquele que ensina, se esmere no ensino, diz a palavra. Não é uma coisa assim que eu vou falar, não, olha, pode continuar agora do jeito que você está, que Deus vai chegar em poder e começar a falar. Não, não é assim. Mas esse poder existe em nós, em cada um de nós, quando nos convertemos, e nós temos que exercitar isso, nós temos que aprender a usar isso daí para a honra e glória do nome do Senhor. Se nós começamos a usar essas coisas, ou o nosso conhecimento, para nós nos destacarmos, ou qualquer coisa assim, nós estaremos certamente cometendo erros em nossa vida, e o Senhor também eventualmente irá nos ensinar. Mas o modo de aprendermos não é através de erros e acertos, mas é em obediência à palavra de Deus. Esse versículo 9 de 1 Coríntios 2 nos deixa bem claro, né, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então aqui o olho, o ouvido e o coração, são as experiências nossas, né? Aquilo que o homem pode produzir. Não, mas essas coisas, fala, as coisas de Deus não são essas coisas, não é dessa origem. É revelada pelo Espírito Santo. Só para deixar esse versículo que esclarece bem para a gente. Versículo 13 desse capítulo 2, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, na verdade, esse sentido, esse versículo fala usando meios espirituais. As coisas espirituais são usados meios espirituais para comunicar as coisas espirituais. É isso que ele está falando. Isso é interessante, um princípio. Por exemplo, eu reunido ao nome do Senhor, por exemplo. Se
se eu quero saber alguma coisa sobre algum detalhe, estou lendo alguma coisa aqui, tenho uma dúvida, eu quero saber alguma coisa, um ponto muito importante que nós temos são os irmãos, quando começaram a reunir o nome do Senhor, eles dedicaram, os primeiros irmãos ali, a vida deles para escrever tudo aquilo que o Senhor, né, deu para eles, desentulhando, né, como aconteceu no tempo de Abraão, né, quando Abraão fez os poços, que ele deu para o gado, deu para os servos dele, fez os poços. Só que daí vieram os filisteus, que o filisteu é uma figura da religião na Bíblia, vieram os filisteus depois de um tempo e entulharam tudo aqueles poços. E daí na época de Isaac, filho de Abraão, ele foi lá e desentulhou os poços do seu pai, que ele tinha feito, e deu o nome aos poços, os mesmos nomes que o pai tinha dado. Então, isso é um princípio, né, que nós devemos voltar àquilo que já existia antes. Nós estamos numa época que não tem nada, não tem poço novo para cavar. Os poços estão aí e foram desentulhados pelos irmãos do século retrasado, e eles deram os mesmos nomes, ou seja, desentulhou todas as verdades que estavam há tempo já sepultadas ali, né, entulhadas. Então eles se dedicaram à vida. Tem irmãos que renunciou à sua vida, não casou, para escrever tudo aquilo, porque eles sabiam o que estava acontecendo. E escreveram, nós temos muitas literaturas, por exemplo, tão preciosas, né, dos irmãos, embora não tenha tanto em português, mas tanta coisa que eles falam justamente isso que nós estamos falando aqui, né? Eles estão, por meios espirituais, fazendo as coisas. Então, se eu quero saber alguma coisa hoje, quem que eu vou consultar? Consultar um pastor presbiteriano para falar para mim o que é? Absurdo. É o homem fazendo a sua coisa, né? É o meio natural. A religião é o meio natural de fazer as coisas de Deus. É conferir os meios espirituais por coisas naturais. Então, isso é muito importante, irmãos. Estou dizendo isso porque, às vezes, nós gastamos muito tempo consultando coisas que pessoas que não sabem o que falar. Né? Então, isso é um princípio aqui que esse versículo Paulo escreve, para sabermos muito bem o que nós vamos fazer, né? Que nós vamos consultar as coisas do Senhor. Em 1 João, quando fala a respeito de falsos mestres, né? Do anticristo, que vem o anticristo, ele fala uma coisa interessante. O capítulo 2 de 1 João, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Isso é o poder sobre nós, já é suficiente para que nós saibamos tudo. Então vocês podem dizer, mas então se nós temos a unção do Santo e já sabemos tudo, então por que nós temos que aprender alguma coisa? Isso aqui que nós temos o potencial de saber tudo. Porque em nós habita o Espírito Santo de Deus e por ele nós sabemos tudo. Tudo que é necessário saber e que ele nos revela. E nós temos esse poder não por nosso mérito, porque nós somos alguma coisa, mas porque ele conseguiu para nós isso. E nós não seremos enganados pelo inimigo. Se nós quisermos andar na carne, nós seremos enganados pela carne. Mas o novo homem não é enganado por ninguém. E não peca. Que é um outro versículo em 1 João,
que fala o que é nascido de Deus não peca. Capítulo 5 de 1 João, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então nós não pecamos mais? Pecamos. Se nós andarmos rebeldes à consciência e insistimos em fazer a nossa própria vontade, e isso é pecado, nós quebramos a comunhão, ou nós quebramos a alegria dessa comunhão que nós podemos ter com Deus, porque ela é afetada. Porém, o novo homem não peca. É o velho homem com seus feitos, é nós darmos margem a andar na velha natureza. É isso que nos leva a pecar. Darmos ouvidos ao velho homem e querer andar nos desejos desse velho homem. Por isso, nas Escrituras, nós vemos em várias cartas, em Romanos, em Efésios, em Filipenses, falando de mortificar o homem, o velho homem com seus feitos. Nós temos que, dia a dia, colocar o velho homem nessa posição de considerado mortos para os delitos e vivos para Deus. Andando assim, nós jamais seremos tocados pelo maligno, seremos enganados, jamais, porque em nós habita agora o Espírito Santo. E isso nos dá o potencial de não pecarmos e o potencial de saber tudo. Porém, digo outra vez, nós não estamos perfeitos ainda. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Por isso que fala, eu acho que é em Filipenses, fala aperfeiçoando a vossa salvação. Isso é no sentido de amadurecimento. Nós temos que amadurecer no conhecimento de Deus, dia a dia. O Espírito Santo foi dado a nós porque nós temos nova vida, né? A nova vida não é o Espírito Santo. Nós recebemos nova vida. Adão, né, nós lemos aqui sobre Adão, quando ele foi criado adulto. Ele já sabia falar, ele sabia discernir, ele sabia tudo. A nova vida, ela é completa. Quando nós recebemos uma vida que compreende tudo de Deus. Agora, a limitação está em nós. Então, o exercício dessa nova vida, é isso que o irmão está falando. Que nós podemos, como diz a unção, que sabe tudo, ela ensina todas as coisas. Por quê? Porque nós recebemos uma vida de Deus que já é tudo, ela é adulta. E essa vida, no poder dessa vida, que nós vamos para a glória, né? De onde ela veio, é para onde ela vai voltar. E então nós vamos entender que a palavra, né, que nós temos em nossas mãos, que é a palavra de Deus, ela vai encontrar lugar em nós. Isso que nós vamos. Por isso que o irmão falou, então, se não depender do Senhor, nós vamos buscar na palavra a vontade dele, é porque ela vai encontrar. Se nós somos nascidos de novo, temos nova vida, a palavra vai encontrar lugar em nós. Ela encontra o lugar dela em nós, porque nós temos nova vida. Por isso que lá em Coríntios, que nós estamos lendo, fala, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque a palavra de Deus não encontra lugar nele. E o Senhor falou isso também para os fariseus, no capítulo 8 de João, ele fala isso. Por que a minha palavra não ouviste a minha palavra? Porque ela não está em vós. Ou seja, ela não acha lugar. Ela vai, bate e não acha lugar. Por quê? Porque vós não sois de Deus. Eles falam, nós somos descendentes de Abraão. Mas falam, não, vosso pai é o diabo. Porque vocês, inclusive, procuram matar-me. E então, assim, é a nova vida, né? A nova vida, ela vem, ela madura já. É o homem criado segundo Deus. Então, nós
recebemos essa vida e temos a palavra e esse desenvolvimento do conhecimento daquilo que nós já temos em Cristo, inclusive, todas as coisas. Então é muito bom a leitura da palavra, né, a dependência, né, isso que o irmão leu, a unção do Espírito Santo em nós, que vai ensinando, ele vai falando, conferindo coisas espirituais, né, ou seja, ensinando por meios espirituais as coisas espirituais. Então isso é um consolo para nós, que nós não precisamos força, como eu falou, gastar raciocínio para entender as coisas. Não, ela vai ser revelada, vai ser entendida pelo poder dessa nova vida. Também em 1 João 2, versículo 26 e 27. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A gente estava falando de revelação, tem muitas coisas que nós não temos a revelação. Ninguém sabe tudo da palavra, tem revelação de tudo. Mas todos nós temos a unção do Espírito Santo, desde o mais jovem cristão até o mais velho. Então, se há algum engano, muitas vezes a gente não sabe qual é o engano, o que é, qual é a má doutrina, qual é o erro, mas nós sabemos que aquilo não é verdade. Porque a unção, ela nos ensina, ela diz não, ela nos ilumina, ela nos dá discernimento. Aqui está falando que não há necessidade que ninguém vos ensine, não está dizendo que nós não somos para ser ensinados, né? Porque senão não precisávamos nem fazer conferência, né? Para aprender ou para o Senhor mostrar as coisas de um para os outros. Aqui é que não precisa alguém ensinar para a gente poder saber que aquilo é errado, porque a unção do Espírito Santo, senão nós não poderíamos andar sozinhos por aí. Como é que a gente ia andar sozinho? Eu não tenho revelação sobre isso, eu vou cair. Mas a unção que foi dada do Espírito Santo, ela nos dá discernimento. Por isso cada um vai poder sair daqui no final das conferências tranquilo de ir para casa, porque nós temos essa unção que nos ensina qualquer armadilha, qualquer coisa. Se houver um exercício nosso, né? Não que a unção vai nos tirar de pecar, porque muitas vezes a nossa carne nos engana e nos leva a pecar. Mas como o irmão falou, esse poder existe em nós. E ele se manifesta, né? Muitas vezes a gente, mas o irmão falou alguma coisa, tem alguma coisa estranha, eu não sei o que é, né? Às vezes até num denominacional fala alguma coisa, põe em dúvida, como falou, a salvação é por obras. Às vezes a gente não sabe discernir essas coisas, mas a gente sabe que não é aquilo. Eu não sei como dizer que explicar que a salvação é pela fé. Muitas vezes a gente não sabe alguns princípios, mas a gente tem certeza de que não é aquilo. E isso é a unção que o Espírito Santo dá e todos nós temos. E todos nós somos, porque senão ia ficar por nível de conhecimento. Os que conhecem mais vão se livrar, os que conhecem menos vão perecer. E não é, todos nós, os que têm mais conhecimento e os que têm menos, são libertados disso pela mesma unção, o mesmo poder, e é isso que nos mantém de pé também. Nós lemos em 1 Coríntios 14, outro versículo que eu queria chamar a atenção. Em 1 Coríntios 14, versículo 36. 1 Coríntios 14, 36. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós?
a palavra de Deus, ela não surgiu das nossas reuniões, ou de nós estarmos reunidos aqui, então vai surgir a palavra de Deus aqui. Ela veio para nós. E uma prática muito comum, no que diz respeito a ministrar a verdade ou a entender as coisas de Deus, é a prática do homem pensar uma coisa, ter uma ideia, e aí ir na palavra de Deus e procurar versículos que deem suporte a essa ideia que eu tive. E aí então ensinar como uma doutrina. Esse perigo, vocês podem colocar, vou arriscar, 90% das seitas que tem no mundo hoje são baseadas nesse princípio. O homem tem uma brilhante ideia a respeito de uma coisa que ele acha que seja de Deus, e vai na Bíblia e procura versículos para dar suporte a essa sua ideia. E faz disso uma doutrina. E aí, quem segue ele nessa doutrina é seu seguidor e faz parte do seu grupo e da sua seita. E todos são conhecidos por esse nome. É o grupo tal, disso, daquilo. E pode ver que todos os grupos que têm um nome, eles têm um nome que está conectado com a doutrina que eles levam. Seja ela de batismo, seja ela de como é organizado o presbitério, seja ela de dons de língua, do que for. Mas isso é o homem imaginando uma coisa e indo na palavra de Deus para dar autoridade ao seu pensamento. Isso é intelectualismo. Na realidade, é a palavra de Deus que veio para nós, ela não surge do meio de nós. As verdades ministradas na Assembleia são verdades que estão na palavra de Deus e pelo Espírito nos é ensinada. O homem faz ao contrário. Ele ensina uma coisa e mostra na palavra que aquilo que ele está ensinando tem base porque está naquele versículo. Mas a maioria são versículos isolados, fora do contexto da palavra de Deus e usados para dar suporte a pensamentos humanos, não aquilo que é de Deus. E aí entra o saber estudo. Porque o que nós lemos em 1 João lá, era daqueles que vinham se passar por anticristos e saiu do nosso meio. Mas já não estão mais no nosso meio porque já não eram dos nossos. Que ensinaram coisas assim. E aí ele fala a respeito de termos a unção do Espírito. E eu uso sempre essa ilustração porque eu acho muito interessante isso. Quem toca algum instrumento musical aqui, ou já viu um violão, o violão tem 6 cordas. Cada corda, com exceção da primeira e da última, que são a mesma nota em oitavas, em uma oitava de diferença, mas cada corda ali tem uma nota. Então a primeira é o Mi, depois o Lá, o Ré, o Sol, o Si, e repete o Mi numa oitava. Você põe um violão desse em cima da sua cama e pega um diapasão e assopra o Lá. Se vocês prestarem atenção, a corda Lá vibra quando você toca alguma nota que seja Lá. Se você pegar o piano e bater na corda Mi, você olha na corda do violão, o Mi está vibrando junto. Porque existe coerência entre os dois. É a mesma nota que está sendo tocada. Nós sabemos tudo porque quando chega até nós um som que não vibra na mesma frequência, não tem resposta aqui. Porque o Espírito Santo vai vibrar na mesma frequência da doutrina que vem do Espírito. Coisas espirituais com coisas espirituais. Coisas carnais com coisas carnais. E é assim que é a coisa. Nós temos o Espírito Santo, temos a unção do Espírito, que já nos ensina todas as coisas. Elas não se discernem espiritualmente. Elas vibram na mesma frequência divina da verdade. E quando alguém vem falando alguma coisa, soa diferente. Então é interessante que um irmão uma vez ilustrou isso, uma irmãzinha totalmente analfabeta, ela não sabia ler, não sabia escrever nem nada, e
ela foi questionada. Pô, mas você não sabe nada disso, da palavra, né? Como é que você sabe que o que estão ensinando na igreja que você vai é verdade? Nesse lugar onde você vai que é verdade? Disse, olha, eu não sei ler, mas quando eles falam, soa como Deus quer que soa. Eu sinto que é o que está falando, vem de Deus. Que tem, ela falou, tem o mesmo timbre do evangelho que eu ouvi que me salvou. Na simplicidade dela, ela entendia assim a coisa. E era verdade. Quando alguém vem bater a minha porta e vem falar de uma doutrina, nós sabemos quando ela é mentira. Nós não podemos negar. E se algum de nós for enganado por uma doutrina dessa, é porque nós quisemos ser enganados. Assim como nós hoje, como cristãos, pecamos porque queremos pecar. Porque nós não pecamos. O novo homem, a nova natureza em nós não peca. Quando eu peco é porque eu quis fazer a minha vontade. Hoje, quando um cristão peca, ele peca na luz. Ele não peca como o gentil ou o ateu, ou o exemplo que todos gostam de dar, aquele índio no meio da floresta que nunca ouviu o evangelho. Eu não peco como ele, que eu peco sem conhecimento do que Deus é. Hoje eu conheço quem Deus é. Eu fui salvo por meio da obra de Cristo Jesus, e quando peco, peco sabendo que eu estou fazendo isso. Todos nós temos essa experiência, todos nós somos cristãos aqui. Sabemos quando não estamos fazendo errado. E se nós insistimos nisso, Deus vai cuidar de nós. Mas cada um de nós aqui tem em si já essa unção do Espírito, e quando a verdade é apresentada, ela encontra ressonância aqui, porque vem de Deus. Quando é a mentira, não encontra. Por outro lado também, quando queremos fazer o mal, vai encontrar uma ressonância aqui, que é do velho homem que gosta de fazer essas coisas. Mas o Espírito Santo habita em nós também. Por isso que eu digo que hoje nós pecamos na luz, porque nós temos conhecimento de quem Deus é, mas temos o velho homem que também quer fazer as suas coisas. Então entra o exercício diário de mortificação do velho homem e de viver no poder da nova vida que temos em Cristo Jesus. Fora com essas coisas, as coisas celestiais, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está. É onde está meu olho, deveria estar meu olho. E assim, nós andando desse modo, nós crescemos e amadurecemos no conhecimento de Deus. Sabemos tudo, mas temos que crescer dia a dia. Não que eu seja perfeito, como diz Paulo, mas eu, deixando as coisas que eu já aprendi, continuo prosseguindo para o alvo, para mais coisas para aprender ainda. Nós somos, como cristãos, insaciáveis. Nós deveríamos ser insaciáveis. Se hoje eu sei alguma coisa, tem mais para saber que Deus quer mostrar, e eu devo buscar cada dia mais conhecer dessa pessoa. Porque nós só conheceremos plenamente Ele na glória. Mas enquanto estivermos aqui na terra, dia a dia nós temos que crescer no conhecimento dessa pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus. E isso só é possível através da palavra de Deus e do Espírito comunicando a nós essas verdades. Só ler um versículo em João 10, versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como a palavra de Deus,
a qual também opera em vós os que crestes. Nós vemos aqui Paulo falando para os Tessalonicenses, né? Vamos dizer, louvando, né? Aprovando eles, que eles receberam, né? A palavra de Deus tal como ela é, a palavra de Deus. O raciocínio, né? Vamos chamar esse racionalismo, que é o abuso da razão, né? Porque Deus deu, como nós vimos já, né, no começo da reunião, o Bernardo começou, que o raciocínio, ele foi dado por Deus, né? Para que nós entendamos, inclusive, as coisas de Deus com razão. Só que o racionalismo, ele é o abuso da razão. É ele se intrometer nas coisas de Deus de uma forma filosófica, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar Deus, inclusive, e a revelação que Deus dá, e vai levar para uma coisa incerta. Ele vai tirar, né, o racionalismo, ele tira o impacto da palavra de Deus. Então, essa força aqui que nós vemos que ele está falando, tal como ela é, né, quando ele está falando tal como ela é o impacto que a palavra de Deus deve ter em nossas vidas, né? Porque a gente vê como é que realmente o homem chegou até o sistema cristão, né, ao ponto tal da gente pegar e falar assim, ó, está escrito aqui, ó, que é aqui. Ah, não, mas o fulano e tal lá falou que não é assim. Ele crê, né, dá crédito para o homem, porque segue alguma coisa, e a palavra de Deus ela não tem efeito. Ah, está escrito sim, né? Mas não é assim, porque o fulano e tal fala que não é assim. Então a palavra de Deus ela perde o impacto, né, que ela deveria ter na hora que nós abrimos a palavra de Deus. Está escrito aqui. Se nós pensamos que uma coisa é verde e aqui está escrito que é amarelo, quem que tem que mudar de ideia? Não precisa nem responder, né? Então esse é o impacto, né, da palavra de Deus. Isso é muito importante para não darmos corda, né, ao racionalismo, né, à razão pensando nas coisas de Deus e chegar ao ponto tal de invalidar a palavra de Deus, tirar o impacto, né, que ela deve ter nos nossos corações. Lucas 22, 7. A gente conhece essa passagem como que fala do lugar de reunião, né? Como saber onde eu vou me reunir? Lucas 22, 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Nessa passagem fala o Senhor, né? O Senhor pediu para eles prepararem a Páscoa, mas eles não saíram para preparar. A primeira coisa que eles fizeram é perguntar para o Senhor: onde queres que a preparemos? O Senhor não deixou para eles fazer a Páscoa onde eles queriam, do jeito que eles queriam. Eles perguntaram e o Senhor falou. No versículo 10. E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Esse homem com cântaro d'água fala do Espírito Santo. Esse homem, o cântaro d'água, a palavra de Deus. E o cristão, ele não tem um lugar para ir.
ele segue a direção do Espírito Santo com a palavra de Deus. E lá ele vai. O Senhor não disse um lugar, o Senhor disse o que eles deviam fazer, o que eles deviam fazer para chegar no lugar que o Senhor tinha preparado. E é um gozo para nós, né, sabermos que há o Espírito Santo e a palavra de Deus para nos guiar na verdade. Libertados completamente dos nossos pensamentos, né? Porque o pensamento do homem natural, como diz, né, não passa do teto, né, não chega a Deus. E graças a Deus que nós fomos libertados dos nossos próprios pensamentos e podemos seguir o Espírito Santo. Lá em Coríntios, também, 1 Coríntios 2, né, falava que quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É só o Espírito de Deus que pode nos comunicar, porque só Ele conhece as coisas de Deus.